Tudo bom, pessoal? Meu nome é Fábio Santos e hoje eu vou bater um papo com uma especialista em aromaterapia e perfumaria botânica, Melody Faustino. E hoje a gente vai falar sobre qualidade de vida, a gente vai falar sobre alternativas para você. Tudo bom, Melody, com você? Tudo bem, Fábio, e você? Ótimo, excelente. Melody, deixa eu tirar uma curiosidade minha. Por que as pessoas te procuram? Por N motivos. Um deles, assim, os mais corriqueiros são ansiedade, depressão, estresse, muito estresse. Então, cada dia está mais difícil lidar com algumas emoções e muita coisa ela não chega até nós porque a gente não quer se autoconhecer. Então, a aromaterapia traz essa proposta de uma introspecção e um autoconhecimento, usando as plantas aromáticas. Interessante. Então, para o nosso público que se conecta com esse assunto, então assim, fica atento aqui que hoje a gente vai conhecer a aromaterapia e no final a gente tem dicas. Muito legal. E deixa eu te perguntar, conta da sua história, como que você chegou a conhecer a aromaterapia, como que você chegou até hoje, até agora? Então, um start pra mim foi quando eu engravidei e eu sempre tive muita enxaqueca, dor de cabeça corriqueira. E quando eu engravidei isso ficou mais intenso e eu não queria ficar fazendo ingestão de medicamentos. E aí acabei que em uma conversa com uma amiga, numa aula, ela falou que usava óleos essenciais e eu nem sabia o que era isso, não tinha noção nenhuma. Para mim eu usava uma essência sintética e para mim entender a diferença de uma coisa para outra levou um tempo. E aí eu fui atrás disso, comecei a fazer a utilização, buscar algumas informações, não tinha muita noção, não sabia nem qual tipo de profissional procurar ou aonde encontrar isso aqui na minha cidade, que hoje é Macaé. E aí eu fui vendo os benefícios que eu tinha, que realmente aliviava a dor de cabeça. Utilizei bastante para fazer escalda-pés no final da gestação, que sentia muito cansaço nas pernas. E aí isso acontece muito, porque nosso corpo vai aumentando a produção de líquidos, né? E isso a gente vai ficando pesada e tudo. Então acaba que na gestação eu usei a aromaterapia e aí quando a minha filha nasceu, a Helena, eu quis continuar fazendo escolhas mais saudáveis para nós. Então eu acho que às vezes pode começar por nós, pode começar por uma preocupação com o filho, que você não queira que ele faça ingestão de medicamentos e tenha outras alternativas, né? Então eu continuei e até um dia que eu falei assim, eu posso trabalhar com isso, porque eu gosto disso, eu acho que é interessante, agrega valor para as pessoas, agrega conhecimento para mim e eu posso multiplicar isso. Como eu sou relações públicas, é uma forma que eu sinto de estar fazendo a comunicação também através de outras linhas. Então, por isso que eu fui fazer o curso de formação em aromaterapia. Interessante, Melody. Fiquei curioso de tudo isso, do seu trabalho. Então, explica pra gente a diferença de essência, de óleos essenciais, como que funciona a aromaterapia, a perfumaria, enfim, explica pra gente tudo isso. Vamos começar pelo óleo essencial e a essência, que é a maior dúvida das pessoas. Então, quando você tem uma essência sintética, um perfume sintético, eles vão dar um conforto psicológico para você. Eles não têm efeito terapêutico nenhum. O óleo essencial, que é um vidrinho bem geralmente embalado, assim, ele é essência viva da planta. Então, ele é feito uma extração, que tem alguns tipos de extração dessa planta. Ela vem, geralmente a que mais a gente utiliza é por arraste a vapor. Então a planta ela está na natureza, para ela ou se proteger, ela cria o óleo essencial dela, ou para polinizar. Né? Entendi. Então a planta, desde os nossos ancestrais, elas são muito utilizadas, né, para fazer a cura. Só que antigamente eles não tinham tanta informação que a gente tem hoje, não eram feitos testes, eles iam muito para o intuitivo. Então quando você vai pro intuitivo, você vai lá e cheira um pezinho de alecrim, você vai lá e cheira um pezinho de lavanda, vai lá e cheira um pezinho de hortelã, você está fazendo uma conexão com essa planta e essa planta está enviando mensagens para você através das suas moléculas químicas. E quando você usa o óleo essencial, ele é uma extração muito concentrada, então
Quando ele está dentro de um vidrinho pequenininho e tal, você fala, vou usar uma gotinha, é uma gotinha, porque em uma gota tem diversos quilos de planta para ser extraído aquele ml de óleo essencial. Então a diferença da sintética para o óleo essencial é que o sintético é o natural, vem da natureza, criado em abundância e tá aí pra gente se beneficiar disso também, né? Porque se elas se protegem, a gente também pode usar elas para se proteger, para se cuidar. E o sintético, ele é uma cópia disso, de alguma molécula disso, que tem um aroma, um cheiro agradável, e aí eles vão lá, copiam o laboratório e multiplica, né? E escala e aí fica até mais acessível, né? Então tem essa questão também do custo. Então uma essência vai ser bem mais barato que um óleo essencial, dependendo do seu tipo. Então tem diversas opções para você escolher. Então quando a pessoa até me pergunta qual o valor, né? Depende muito de qual tipo de planta, da onde que ela vem, como que foi a extração, né? Então tem planta que vem de diversos lugares do mundo. A gente tem a mais conhecida é a lavanda francesa, por exemplo. Por que que a lavanda francesa é a lavanda francesa? Porque é o solo, é o ar, o meio que ela está na natureza, como que ela foi cuidada, como que ela foi cortada no seu momento. Assim como as uvas para o vinho, né? Seria essa relação, né? Das uvas para o vinho, enfim, da natureza para os óleos e as essências. Isso. E tudo mais. E tem os horários, né, que elas precisam ser cultivadas, o tempo de descanso. É um processo que tem que ser respeitado para você ter a qualidade do óleo essencial. Então, quanto mais puro ele for, ele pode ser mais custo elevado. E a perfumaria, como que funciona? A perfumaria, ela vai utilizar as plantas também como matéria-prima. A perfumaria botânica, né, ela vai utilizar as plantas como matéria-prima, macerados de plantas ou óleos essenciais. Então a gente consegue fazer um perfume terapêutico ou um perfume mais elaborado para utilização com finalidade terapêutica. Então, acrescentando a informação, é que a essência sintética, ela vai ter o efeito psicológico, vai ter lá, você sente um cheiro e fala, nossa, eu adoro sentir esse cheiro desse perfume de tal marca, que eu lembro de tal pessoa, por exemplo, né? E aí, quando você cheira um óleo essencial, você vai sentir o conforto psicológico, porém ele tem atuação no seu sistema límbico, nas suas emoções, em tudo que você trouxe desde a sua infância, tudo de emoção. Tem muita gente que quando cheira um óleo essencial, ele vai fazer uma conexão de tempos lá da infância, ele vai lá atrás, ele vai buscar na memória coisas que façam conexão. Então o nosso olfato é o único dos nossos 5 sentidos que faz conexão direta com o nosso cérebro emocional, com o nosso sistema límbico. Então por isso que é tão poderoso. Tão poderoso, né? Muito interessante. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de tantas essências, de tantos óleos e aromas e tudo mais, mas quais dores você consegue ajudar, dar suporte enfim, para as pessoas? Como você auxilia? Quais são as coisas que você pode auxiliar? A aromaterapia, o óleo essencial, ele vai ter atuação no nosso campo físico, energético, vibracional. Então vai depender da necessidade da pessoa. Às vezes ela tem muito incômodo mental, ela quer ter uma mente mais tranquila, conseguir pensar mais ou focar mais, prestar mais atenção, coisas que podem ajudar ela a dar esse start no cérebro dela e auxiliar nisso. Ou não, eu sou muito agitada, eu preciso de uma coisa que me relaxe mais, que me deixe mais, ou que me deixe mais introspectiva, mais espiritualizada. Aí tudo vai no momento. E físico, digamos, eu tenho rinite alérgica, eu tenho desvio séptico, então
eu fico normalmente congestionado, tem algum óleo, tem alguma essência que pode ajudar? Sim, de forma clínica tem algumas opções que você pode utilizar, mas quando você usa, por exemplo, um hortelã-pimenta para você respirar melhor, você não está só utilizando ele de forma clínica, você está usando ele como um todo, integral. Então por isso que a aromaterapia ela faz parte das terapias integrativas, que a gente busca ver o ser humano integralmente. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Entendi. Se eu for fazer para você um creme para você passar no seu peito todas as noites antes de dormir, ele vai fazer o efeito no físico e no seu emocional também, no seu campo energético, no seu campo vibracional, porque assim como nós, as plantas elas têm vibrações também e Legal. elas conseguem elevar a nossa vibração quando você faz a inalação, por exemplo. E aí tem os tipos de uso, pode ser inalação, você falou em creme, quais são os veículos que normalmente são utilizados? Então, a inalação você pode utilizar, que é uma das que eu gosto muito, a pura inalação, ou no próprio vidro, ou no colar. Esse que você está usando é um inalador? Isso, você pode pingar o óleo essencial, uma gotinha aqui, e ficar por algumas horas, o tempo que você sentir que precisa ficar. Isso é muito legal de falar porque precisa ser intuitivo, porque como ele vem para trazer o autoconhecimento, a pessoa precisa estar atenta a essas coisas sutis que ela pode estar percebendo. Então hoje eu não estou afim de usar o óleo essencial de alecrim. Eu vou usar o óleo essencial de alecrim? Entendi. Não. E Você como vai funciona o fazer seu outras escolhas. atendimento? Como que você ajuda as pessoas a entender esses momentos? Enfim, como que funciona o seu atendimento? Fala um pouquinho dele. Eu tento fazer o teste olfativo às cegas, né? A pessoa faz a inalação sem saber o que está sentindo e a gente consegue fazer uma percepção. Porque às vezes você escuta o seu amigo falar, olha, eu uso lavanda para dormir. E aí você acha que você também precisa usar lavanda para dormir. E de repente, quando você sente um outro aroma, você faz uma conexão diferente, porque tem coisas que estão no nosso subconsciente, não está no nosso consciente. Então o nosso consciente acha que precisa da lavanda para dormir, e o nosso subconsciente fala, não, eu não preciso disso para dormir, eu preciso de outra coisa para me relaxar, para me sentir bem, para respirar melhor, e isso vai trazer auxílio no seu sono também. Então assim, é mais abrangente do que a gente imagina. Entendi. E aí no seu atendimento a gente faz esses testes às cegas e você ajuda também com alguma prática? Como que funciona? Eu vou direcionando. Primeiro a gente faz uma escuta ou não, depende muito de como vai a conversa. Às vezes a gente conversa antes, às vezes conversa depois. O mais engraçado de conversar depois, ou ter uma breve conversa no início, depois ver as escolhas olfativas da pessoa, é ver as coisas se encaixando. Então isso é muito legal, porque a pessoa, se ela se deixar levar por isso, deixar o subconsciente dela realmente falar o que ele precisa, com o que ele quer se conectar para se sentir bem, para ter o equilíbrio vibracional, energético também, vai falar, vai ser exposto, né? Vai ser expresso, né? Interessante. Então assim, fiquei super curioso de saber assim, se eu tivesse agora que listar assim, se eu quisesse levar para casa agora, quais são assim, as áreas em que você pode dar suporte? Explica pra gente. A aromaterapia, ela é muito abrangente, então ela pode ser desde da unha do dedão do pé até o cabelo. Então ela vai conseguir te ajudar em diversas coisas. Entendi. Mas assim, coisas que geralmente são mais corriqueiras, muita enxaqueca, rinite, sinusite, agitação, nervosismo, geralmente assim, gestante, tem muito enjoo, tem algumas opções que a gente pode auxiliar dando um suporte para evitar que tenha tanto enjoo, para que se sinta melhor, utilizando o aroma de algumas plantas. E nessa época da gestação, a gente sabe que alguns remédios são restritos. Exatamente. E a gestante, às vezes, ela é acometida por uma série de questões, né? Em que questões dessa da gravidez, enfim, você consegue dar suporte? Geralmente, sim, candidíase, infecção urinária, cansaço. Uma coisa que assombra as mulheres é a libido, que é uma coisa também que
para nós assim é meio que um tabu de se falar, mas a aromaterapia tem algumas opções que também podem dar suporte nesse relaxamento, nesse desejo, né? Então, voltando ao autoconhecimento, a gente consegue entender um pouco do que a gente precisa e onde que você consegue obter a ajuda das plantas para se sentir bem. Entendi. E deixa eu te falar, e aí então a gente, claro, falou aqui do público feminino, das mulheres, mas qual seria o público, né? Tipo, crianças, homens, mulheres, quem que pode fazer o uso? Todo mundo, desde criança, mulher, homem, idoso, tem vários clientes assim, de vários âmbitos, mas geralmente quem chega mais pra gente são as mulheres, que geralmente elas buscam uma alternativa para elas ou para os filhos. Então, geralmente essas pessoas, essas mulheres que vêm até mim e falam: preciso de uma ajuda para isso, você consegue me ajudar? Preciso de uma orientação assim, o meu filho é muito nervoso, não dorme direito, ou assim, tem piolho e não consigo me livrar do piolho, tem alguma solução? Coisas simples. Desde coisas simples até coisas mais complexas, né? Que vai pro lado do mental, né? Às vezes algum transtorno, déficit de atenção, hiperatividade, autismo. Então isso também é uma coisa que é pouco falada, mas existem algumas opções de óleos essenciais que podem auxiliar essas crianças, né? Nesse desenvolvimento, do desenvolvimento da fala, da comunicação, né? Da inquietação também, né? Porque a maior dificuldade dessas crianças é que muitas vezes não conseguem se concentrar, não conseguem falar. Entendi. E aí, assim vai, desde um cuidado de pele, espinha, excesso de espinha, queda capilar. Já me conectei com esse assunto, hein? Podemos fazer o teste. Já me conectei com esse assunto. Então conta pra mim agora assim um caso que te marcou, assim, Então, tem uma consultante que ela tinha enxaqueca corriqueira. E aí, falei pra ela: olha, vamos fazer assim, utilizar o óleo essencial de hortelã-pimenta nessas condições assim, vamos ver como que o seu corpo responde, e vai utilizando. E além da enxaqueca, ela tinha sinusite. Então, fiz um complexo de óleos essenciais, uma mistura de óleos, orientação de como utilizar para aliviar os sintomas, a tensão na região da testa, né? A dor de cabeça. E aí acaba que às vezes a pessoa tem uma dor tão intensa que ela começa a afetar outros órgãos. Entendi. Um deles é quando você tem enxaqueca, é um enjoo, dor no estômago, aquela náusea horrível que parece que você vai desmaiar de tanta dor. E às vezes assim, cada vez você vai tomando remédios mais fortes e não resolve, porque os remédios, os medicamentos, eles como se maquiassem a causa, né? Entendi. Então, como eu te falei, a aromaterapia, ela é abrangente. Então, quando você usa um óleo de hortelã-pimenta para aliviar uma enxaqueca, uma dor de cabeça, você vai utilizar a vibração daquela planta junto disso para também tratar coisas em você que nem você consegue identificar. E aí, o uso disso vai ajudando. E como que ela tá hoje? Essa pessoa Tá excelente, me agradece sempre, muito grata, porque ela não tem na intensidade, se ela tiver uma vez no mês, 2 vezes no mês, assim, Entendi. Conforme ela mencionou pra mim, mas teve uma melhora absurda junto com o óleo essencial de melaleuca, que às vezes afetava até as amígdalas. Então isso também, né, na psicossomática é a comunicação, então como que a gente consegue comunicar, o que você consegue expressar. Então tudo está muito ligado e por isso que o atendimento, ele é uma escuta que você tem que ver a pessoa como um todo e ver o que ela traz, que às vezes nem ela consegue falar para você ou identificar. Então não é uma coisa que dá, não tem uma receita pronta, é uma coisa que você vai fazer com calma, individual para cada um. Respeitoso, exatamente, porque às vezes a pessoa sente aquele cheiro e ela não quer lidar com aquilo naquele momento, mas ela não precisa falar. Às vezes só a cara que ela faz você já entendeu, agora não dá pra mim.
Ótimo. E outro momento pode vir a oportunidade que a pessoa já consiga lidar com aquilo. Por isso que é importante, sempre em todos esses casos, ter a ajuda do profissional, buscar a ajuda do profissional para você entender o que você precisa, não só do tipo, mas também da quantidade, da forma de uso. A gente sabe que isso tem uma... Também, Fábio, quando você utiliza, você meio que, o seu consciente quer forçar o seu subconsciente a entrar em contato com uma coisa que naquele momento você não está preparado, você tem catarse. Você tem dor de cabeça, você tem enjoo, você pode passar mal com aquele cheiro. Interessante, hein? Então a pessoa às vezes pode até ter uma ânsia de vômito, porque o inconsciente dela não está preparado para lidar com aquela vibração. E o consciente dela fala, não, mas fulano falou pra mim que funcionou com ele, vai funcionar pra mim. Tá vendo, pessoal? Olha só que dica bacana. A gente tem que aprender a se respeitar também no meio de tudo. Então, por isso que é importante sempre buscar o auxílio profissional. E a gente já entendeu que é pra ninguém estar fazendo isso sozinho em casa. Mas agora eu queria, assim, se a gente tivesse que dar uma dica, se a gente pudesse... Tem hoje uma dica pra gente passar para a nossa audiência, alguma coisa que a pessoa, claro... possa fazer de forma segura para começar a fazer o uso? Sim, às vezes, por exemplo, vamos falar de uma coisa que tá acontecendo com muitas pessoas, o desequilíbrio do sono, né? Porque às vezes é tanta pressão, ainda mais assim, tanta pressão no trabalho, com filhos, todo o social, a gente quer dar conta, né, de responder todas as mensagens, de olhar todos os e-mails, de falar com todo mundo, de dar atenção para todo mundo, e a gente acaba esquecendo e se deixando de lado no meio disso, né? E aí acaba que você fala, nossa, mas o dia para mim, 24 horas é muito pouco, eu não consigo fazer tudo que eu quero em 24 horas, então acaba que a gente não se respeita em fazer nesse tempo e o nosso corpo, ele responde. E às vezes responde com uma doença de pele, uma doença respiratória, uma infecção urinária, que é a baixa de imunidade. Então, quando você tem lá, não consigo dormir, né? Perdi meu sono, tanta coisa na cabeça, perdi meu sono. Eu quero relaxar um pouco. Então, se você se conectar com o óleo essencial de lavanda, você pode fazer uma inalação direta, pegar um óleo essencial de lavanda, por exemplo, antes de dormir. Você vai pegar uma gotinha aqui, você pode fazer aqui na palma da mão ou pode pingar aqui no pulso também. Então você vai fazer uma conchinha e vai fazer a inalação direta. Entendi. Umas 3 vezes, assim. Umas 3 vezes, porque aqui ainda tá bem forte, né? Então aqui é o óleo puro. Entendi. E o legal de você fazer isso é você entrar em contato com isso, é receber a mensagem que essa energia dessa planta tá mandando para você e deixar o seu corpo responder, o seu cérebro responder também e aquilo te proporcionar um bem-estar. Então tem coisa que você fala, mas você consegue resolver isso? Tem coisa que é um cuidado longo, né? Que você tem que ficar vários meses ou anos cuidando. Então, é milagre? Não é milagre. Não é milagre. Não. É uma terapia, é uma terapia integrativa, né? Que ele conversa com outras coisas também. Só a aromaterapia vai resolver minha vida? Não. Só a aromaterapia não vai. Ela vai ser um suporte para te ajudar em algumas situações, alguns momentos. Um momento que você precisa fazer uma introspecção ou que você precisa ser mais produtivo no seu trabalho. Entendi. Então, assim, vai depender da sua demanda do momento, mas você consegue se olhar, entender do que você precisa ou do que você não precisa. Então, legal, já entendi que para cada produto desse tem uma indicação e tudo mais, então é sempre importante, pessoal, a gente está sempre buscando uma ajuda profissional, um suporte profissional, para a gente entender como isso funciona, para não ter nenhum risco de superdosagem. Exatamente. Entendi. Agora, para o nosso público, se a gente pudesse dar agora uma dica, enfim, alguma coisa que a nossa audiência pudesse usar em casa.
Tá, vamos falar do sono, pode ser? Sim, O interessante. sono é uma coisa que pode ser, essa dica que eu posso dar, pode ser feita tanto com criança, adulto, idoso, e vou te falar um pouco da lavanda, que a lavanda ela tem propriedades relaxantes, calmantes também. Eu vou convidar você a fazer uma experiência. Ah, legal. Ao vivo aqui, hein, pessoal? Se você quiser tirar o óculos. Ah, sim, claro. Aham. E faz o que agora? Dá só uma mão. E agora faz o quê? Você vai flexionar uma mão na outra. Aham. Vai fazer uma canoinha assim, Assim. cuidado com os olhos, fecha pra... Assim. Isso, fecha. Aham. E chega bem pertinho do nariz. Bom, hein? O legal é você fazer essa inalação consciente de 3 a 5 vezes, aproveitando a energia que tem aí na sua mão e fazendo essa conexão. Gente, é muito bom isso, hein? Fazendo a respiração profunda, deixando a mente tranquila, sem preocupar muito com as outras coisas nesse momento. Além do cheiro ser uma delícia, né? Enfim, você sente nessa respiração consciente, isso fazendo parte de você, né? Muito bom. Engraçado, né? Muito bom. É curioso. Porque as moléculas químicas dos óleos essenciais, elas vão entrar em contato com nossos cílios olfativos e vão fazer conexões neurais com o nosso cérebro. Sim. Então, por isso que ela faz conexão direta com o sistema límbico. Entendi. Legal, então assim, nossa, adorei essa experiência. E se eu quiser adquirir esse óleo que eu usei agora, como é que eu faço? Eu revendo esses produtos também, esses óleos essenciais de empresas que estão há muitos anos aí fazendo um trabalho muito bonito de aromaterapia no nosso país, então eu dou preferência para essas marcas, para algumas marcas. Interessante. Então é produto que vem e que é uma força que vem do nosso país mesmo, que eu acho que é importante a gente fazer isso. Entendi. Então assim, além da terapia que você vai ajudar, vai orientar, vai dar todo esse suporte para as pessoas, você também tem os produtos para venda. Interessante. E quem quiser só comprar o produto que você compra... Acontece. Então assim, a maioria das pessoas chegam só para comprar o produto. Entendi. E aí quando você dá a opção do atendimento, tem pessoa que quer se aprofundar mais e tem pessoa que quer, com o conhecimento dela, buscando opções. Então, livre para fazer o que quiser. Entendi. Muito legal. E deixa eu te falar, como que as pessoas fazem para te achar? Aonde que elas te acham? Eu tenho um Instagram, um perfil no Instagram, que é o aroma_terapias e você. Tem o Facebook também, com o mesmo nome. E tem o site do Instituto Plenamente, que é onde eu faço parte, uma equipe de profissionais. E que bom que eu faço parte dessa equipe. Estou muito feliz. E quem quiser conectar, conhecer um pouco mais do meu trabalho, lá na página do Instituto Plenamente, eu falo um pouco mais de como é o meu atendimento, as atuações que eu faço, bem breve, né? Mas tem muito mais aí por vir. E se isso você gostou, se faz sentido para você também e você quer fazer mudanças na sua vida, né, de hábitos, de consciência, de autoconhecimento, eu estou à disposição, eu posso te guiar nesse caminho e utilizar das plantas aromáticas para te ajudar a ter mais saúde, equilíbrio, bem-estar e o que mais você achar que precisa. Que legal! Eu tirei aqui várias dúvidas, achei curiosíssimo, assim, muito interessante esse assunto. Então, para você também que se conectou com isso, vai lá, corre lá, www.plenamenteinstituto.com.br. Você pode fazer uma busca por Melody Faustino, que você vai acessar a página dela, enfim, como ela mesma disse. Tem uma série de conteúdos, tem vídeo, lá ela explica tudo, como tudo pode funcionar, os contatos dela também. Então é isso, te convido a acessar a nossa página, a buscar pela Melody, enfim, e fazer esse contato com ela e fazer parte. E gratidão por você ter compartilhado todos esses conhecimentos, essas dicas que você deu. Muito legal, gratidão de verdade. Obrigada, Fábio. Foi uma forma bem resumida, né? Não foi nada muito direcionado. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa das coisas que nós conversamos aqui. E eu estou à disposição. Agradeço pela oportunidade
E vamos que vamos, né, Fábio? Com certeza. Então, gratidão a você, gratidão, Melody. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Fábio.